Olá, eu sou Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi, localizado na Moca. E hoje estou aqui com vocês, retornando aqui à MKK Web TV, num novo programa, agora com novo design e novos temas abordados, que é o programa Ser Consciente, que será às 9 horas no domingo, 9h30 nas quintas-feiras e reprise sábados e domingos. Estejam conosco e participe mandando seus comentários e também pedindo sobre temas e assuntos do seu interesse para que nós estejamos aí abordando. E hoje eu quero iniciar com uma história, a história de Frank Victor, que participou, que foi no Holocausto e foi internado, né, naqueles campos de concentração. E lá ele narra no seu livro que, passando por privações de fome, sono, estresse mental, a ausência total de recursos básicos e com um processo de humilhação contínua, ele narra e diz num determinado trecho do livro: tudo podem roubar de você, os seus bens, a sua família, as coisas que você conquistou, tudo podem roubar de você, exceto a liberdade de escolha do seu estado mental. A liberdade de escolha, mesmo que em frente a contextos como esses de privações, você pode escolher ainda acreditar e se manter em um estado de sucesso, em um estado de esperança. Então ele permaneceu naquele campo de concentração por muito tempo. E ele foi um dos únicos sobreviventes daquele campo de concentração. E ele diz que tudo que manteve ele vivo, em detrimento de outras pessoas, era o estado emocional que ele mantinha, mesmo com a privação de tantas e tantas coisas. E hoje, esse programa, o Ser Consciente, traz para você uma nova performance, uma nova roupagem de lidar com a vida e lidar com esses desafios que acontecem. Afinal, eles acontecerão com você. Como, por exemplo, aquela história onde um mestre observa os seus discípulos e, como tinha muita intimidade, vê que um discípulo está amontoado, triste, calado, introspectivo. E ele se aproxima do discípulo e pergunta: o que você escolhe ser hoje? E o discípulo responde: me aconteceram tantas coisas e tantos fatos. Eu perdi meu relacionamento, eu perdi meu trabalho, uma ovelha morreu. E o mestre: então vem comigo. E o mestre fala: pega uma porção de sal e coloca no copo. O discípulo obedece e diz: agora experimenta, compartilha comigo que gosto tem. O discípulo obediente degusta aquele copo e diz: salgado, mestre. E o mestre calmamente começa a caminhar e leva esse discípulo até a beira de um rio e diz: joga a mesma porção de sal no curso desse rio. O discípulo obedece e joga aquela porção de sal à beira do rio. E o mestre orienta: experimenta e compartilha comigo qual é o gosto. Obedientemente, mais uma vez, o discípulo experimenta e diz: naturalmente, o gosto natural e refrescante de uma fonte. Isso, responde o mestre e diz: assim são as dores e os desafios da vida. Eles podem macular sua vida dependendo de onde você os coloca. Se você os coloca dentro de um recipiente para ficar amargurando, você vai sentir muito mais isso. E se você jorra num caminho que deixa a fluidez natural das águas, você não apercebe tanto disso. Então toda a nossa ação começa a gerar o seu processo de consciência. Cada ação que você tem, na verdade, ela está traçando quem você está se tornando com ela. Cada escolha que você faz, não só no momento de paz, mas especialmente no momento de desafio, no momento de limite, no momento de carência, é essa escolha que a vida traz como uma oportunidade para você ir além, ir além, ir além, e assim perfazer a sua reforma íntima. Eu vejo muitas pessoas tratando de religião, muitas pessoas tratando de separação, muitas pessoas tratando de jejum, outros ritos espirituais
para terem contato com o divino, terem contato com Deus. Mas eu vejo poucas pessoas que num teste que a vida coloca simples, por exemplo, de estar envolvida em uma fofoca, num comentário, ou uma questão de perda, manterem essa postura da busca do divino, ou manterem a postura em congruência de uma ação que entrega isso a um rio e deixa a fluidez natural da vida se encarregar. A maioria das pessoas que observo, ao receber uma notícia, sabe o que falaram de você? Ela, quem? Quando? O quê? Elas não percebem o quanto elas estão validando colocar aquele desafio no lugar fechado, pequeno, e que vai amargurar elas próprias. Porque a sua ação e a sua escolha define quem você está disposto a se tornar, quem você está construindo como um ser. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Ok? As pessoas colocam suas crenças como justificativas, e quando eu pergunto, ok, quando você escolhe manter a sua fúria, a sua impetuosidade, quando você escolhe agir pela sua total motivação de não ter sangue de barata, qual é o resultado que você tem disso? E em todas as vezes, a resposta que eu ouço nessas consultas é: eu perco muito, e sou bem compreendido, e já perdi oportunidades, já perdi relacionamentos, já perdi trabalhos, eu já perdi muito. Ok. E mesmo perdendo muito, você acredita que justifica manter o não tenho sangue de barata, por isso reajo? Existirá então um meio termo? Um termo onde você consegue falar, se expressar e ao mesmo tempo não precisar destruir a si mesmo, uma vez que a consequência primeiramente é herdada e saboreada por você? Existe uma terceira medida onde você consegue se expressar e ao mesmo tempo entender que é você que domina os seus impulsos e não os impulsos que dominam o seu ser? É nessa performance que entra aí a nossa linguagem do coach sistêmico e da programação neurolinguística, que dá a você novas formas de lidar com os mesmos desafios, com os mesmos impulsos, com a mesma raiva dada em certos momentos. Essa é a performance que mostra para você a importância de ter raiva, a importância de se sentir desafiado, a importância de se sentir numa concorrência, numa competição, mas alinha isso a um estado de centralidade, a um estado que para você é o ideal, é o adequado, onde você não sofre as perdas ou não perde suas relações, seu profissionalismo, sua imagem de ser uma pessoa que colabora, uma pessoa que é sensata. Eu observo que mesmo após tanto tempo, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos com parceiros e sócios ainda passam por desafios ainda mais acirrados do que antes dessa tecnologia, antes de tudo isso que nós dispomos. Agora, ainda o processo de evolução, independentemente de todas essas tecnologias, é uma escolha sua, é uma escolha minha, é uma escolha onde as ações do dia a dia, seja no trânsito, seja numa discussão com a família, uma incongruência no seu relacionamento afetivo, é exatamente aí onde você consegue receber as maiores oportunidades do seu dia para ser melhor, para se tornar aquela pessoa que você tanto diz que admira, aquela pessoa que tem uma alta performance em suas relações, parceiros, afetivas. É nesses pequenos detalhes que o dia traz, servindo a você, que mostra o seu treino de retificar a si mesmo, a decisão de querer ser uma pessoa melhor, de assinar um termo com a vida de que, de fato, isso eu já aprendi, eu já estou pronta, eu já estou pronto para o próximo estágio da vida, eu já estou pronto para provas mais amadurecidas, eu estou pronto para novos desafios, lembrando-se que
enquanto você não aprende, a vida dá voltas e voltas, às vezes muda os personagens, às vezes muda as pessoas, o cenário e a data, mas os desafios voltam a aparecer na mesma proporção e da mesma forma que você deixou lá atrás. Os desafios começam a acontecer exatamente até onde você se propôs a ir com eles. Ah, mas depois que eu morrer isso tudo acaba. Será? Depois que eu terminar esse relacionamento, então eu vou terminar esse relacionamento, que é para eu não precisar me incomodar com isso. Será? Eu vou mudar de emprego porque eu não vou ter essa chateação e essas cobranças. Será? Ou será que quando eu mudo o meu relacionamento, quando eu mudo o meu emprego, quando eu vou mudando de lugar, aqueles mesmas pendências, aqueles mesmos assuntos voltam à minha frente para que eu tenha ainda a oportunidade de mudança? Quando as coisas começam a se repetir na sua vida, é porque existe um aprendizado que é muito importante a você. É porque existe um treino em que a vida não está te castigando, mas ela está te brindando com a oportunidade de ser mais, de ser um ser consciente, de ser um ser que consegue se aperceber da grandeza que é a mudança. Porque eu não percebo pessoas que são resistentes à mudança. Não percebo. Eu percebo pessoas que são resistentes a serem mudadas. E serem mudadas é um processo que te traz a flexibilidade, a expansão de consciência e te ensina a dar um passo a mais frente àqueles desafios, frente à sua rotina, frente ao teu estado emocional, impulsividades, frente a novos contextos de construção do seu propósito. Lembrando que nós não estamos aqui de passagem. É uma passagem, mas nós estamos aqui por um propósito de construir em cada um de nós algo muito melhor, de referenciar ao nosso sistema e essa vida que nós herdamos através dos nossos pais, fazendo dela um passo a mais para algo muito melhor. Então, esse programa, o Ser Consciente, ele traz a você agora novos temas ligados à programação neurolinguística, temas ligados à constelação familiar e constelação organizacional de estrutura. Nós traremos também temas ligados à vida humana e mostrando através de depoimentos, através de pessoas, através de histórias aí que nós acompanhamos no dia a dia, o como, através de uma, parece que até simples, expansão de consciência, a nossa vida muda. O nosso trajeto muda e como isso te torna um ser muito mais capacitado, muito mais forte. Esse programa, o Ser Consciente, traz a você diversas abordagens, seja do coaching sistêmico, integrativo, ontológico, para poder abrir aí na sua jornada e no meio das suas relações humanas novas percepções, novas posturas e novas ações frente aos seus desafios. Lembrando que os desafios é um processo inerente ao ser humano. O desafio é um processo que os dias trazem de uma forma natural, pelo teu benefício e pela tua expansão. Nossa, mesmo um luto e mesmo uma perda, sim. Mesmo luto e mesmo uma perda. E nós observamos em vários exemplos no Brasil e no mundo de pessoas que refizeram a sua vida e influenciaram toda uma sociedade através de uma perda, através de um luto. Então, a escolha de se posicionar como uma pessoa na postura de um perdedor ou na postura de um vencedor ainda é sua. Mas eu perdi tudo. Ainda é sua. Mas eu perdi aquele relacionamento que era a minha vida. Ainda é sua. Eu perdi dinheiro. Essa escolha ainda é sua. E o quanto você se propõe a uma postura de vitimismo ou o quanto você se propõe a uma postura de permitir a mudança, de ser transformado através de contextos e desafios. Então, nesse programa Ser Consciente, nós vamos estar trazendo também pessoas, depoimentos
e entrevistados que possam compartilhar experiências mostrando como é que pode ser mais simples a entrega de uma expansão de consciência. Como é possível olhar para o futuro que já dá sinais, o futuro que está acontecendo e se manifestando com pequenos sinais hoje. Como é possível acessar esse futuro de uma forma que te dê empoderamento, de uma forma que te dê tranquilidade, te dê paz para os seus desafios, que dê paz para o seu percurso de conquista, que dê paz para entender a vinda ou a partida de um relacionamento. Quais são os recursos que estão dentro de você e que talvez você nem tenha ideia disso ou não os acesse da maneira mais adequada. Afinal, a nossa mente, ela tem uma tendência a validar muito mais as informações por antiguidade. Ou seja, quanto mais antigo você tem uma informação, mais a mente tem um conservadorismo de manter. Tudo que é novo e tudo que você está aprendendo, a mente vai testar. Automaticamente ela vai perfazer o caminho de um padrão já conhecido. E quando você diz, nossa, eu quero mudar, a mente vai te trazer testes em pensamento, em crenças. Ela vai produzir um estímulo da sua frequência emocional para realmente testar se essa mudança realmente é bem-vinda, se essa mudança é ecológica, se essa mudança realmente é melhor do que o padrão que eu construí ao longo dos meus anos. E ao longo dos anos, ao longo das nossas experiências subjetivas, às vezes, sem perceber, nós acabamos nos apegando a experiências que fecham, a não ceder, que quem cede mostra que é fraco, que dinheiro não nasce em árvore e tantas outras crenças. Que a gente só consegue ter coisas na vida se luta muito, eu tenho o quê, eu preciso, que são linguagens em que a gente observa que existe um peso. Eu tenho o que manter o meu casamento? Quando uma pessoa traz essa afirmação, a gente já sabe que existe um peso e nós já percebemos que existe uma cobrança relacionada a esse tipo de expressão. Então esse programa, ele traz a você a ideia de querer influenciar a sua vida para dar um passo a mais com excelência nos seus relacionamentos, na sua vida, através das técnicas mais inovadoras que hoje nós temos no Brasil e no mundo. Eu, Kátia Félix, estou aqui para vocês. Peço também que vocês compartilhem dúvidas, cases, não precisa colocar o seu nome, eu continuo recebendo também por e-mail. E deixo aqui para vocês o meu site, que é o www.universolakshmi.com.br. Nesse site você vai ter a oportunidade de observar os eventos, os atendimentos e ter uma descrição mais minuciosa. O que é a programação neurolinguística? O que é uma constelação? O que é o panorama neurosocial? E o que eles podem agregar? O que eles podem efetivar na minha vida? Estou me separando. Eu acabei de me separar e estou buscando a reconstrução desse novo momento na minha vida. Como é que isso, ou como é que refinando minha linguagem, como é que trabalhando isso pode realmente melhorar? Estou no meio do abismo. Eu tive uma ruptura na minha vida que foi disso e eu estou exatamente aqui. Essas técnicas levam você a uma fluidez para a curva que leva você ao futuro que emerge. Ou seja, através de tudo isso que está acontecendo na sua vida, o que é que o futuro pode ser? O que é que o futuro pode se tornar através de mim? O que é que o futuro pode se tornar através dessa experiência, através dessa história? Eu faço agendamentos de atendimentos individuais, nós fazemos também workshops com grupos em ambientes corporativos e palestras. Eu vou deixar também o meu contato, que é o telefone 2157-6480, 2157-6480. Se você quiser ligar ou mandar sua pergunta por e-mail, nós temos um espaço no próprio site, que é www.universolakshmi.com.br. E a partir de agora, o programa Ser Consciente estará aqui com você todas as quintas-feiras, às 9h30. Sendo que nós teremos uma reprise aos sábados e aos domingos.
Então compartilhe o que pode tornar o ser humano melhor, compartilhe o que pode trazer uma influência positiva para o seu país, positiva nesse cenário em que até mesmo a nossa nação está sendo reconstruída. E por que não reconstruída de uma forma positiva? Porque você pode ser a diferença para tudo isso. Porque você pode ser a diferença na vida de pessoas tão próximas, da sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. Você pode influenciar muito mais do que você se dá conta exatamente nesse momento. Porque o que você escolhe fazer com os seus desafios e como lidar com esses desafios, isso é o papel que a PNL e todas essas técnicas têm para oferecer para você. Através de um processo que se desenvolve naturalmente, seguindo o seu ritmo, seguindo a sua permissão, guiando você. Não é um processo que impõe ou que manipula você, mas é um processo que segue você, conduzindo a uma rota com todo o respeito, a desenvoltura e o teu estado atual para o seu estado desejado. Do seu estado atual, independente do aspecto das coisas que você carrega, conduzir para o amadurecimento, caminhando lado a lado com você, para desenvolver em você um ser humano ainda muito melhor, tornando alguém, não alguém ilusório, mas uma pessoa que você tem recursos para tornar-se, que você tem recursos para ser. Esse é o papel e a grande missão do para quê desse programa do Ser Consciente. É trazer um esclarecimento do porquê é que todas as vezes que eu começo a me relacionar, acaba da mesma maneira. Por que eu começo num trabalho, no momento que eu estou bem motivada, de repente me cortam, me mandam embora? Por que é que eu era o melhor vendedor de uma equipe e do nada me desligam? E por que isso se repete no meu caminho? Por que isso se repete na minha vida? Será que eu estou sendo castigado por Deus? Será que eu nasci sem um destino de sucesso, sem um destino de grandeza? Não, na verdade todos nós nascemos iguais, com condições e possibilidades similares. Mas o que faz grande diferença é essa escolha desse estado emocional que você faz, sem perceber. Sem perceber. Veja, naqueles momentos em que chegam os desafios e você escolhe explodir porque você não tem sangue de barata, você está fazendo sim e trazendo a sua responsabilidade de tornar-se aquele ser humano impossível, aquele ser humano que sustenta isso em qualquer momento em que esse estímulo for igual. Você vai manter esse ser humano com o mesmo, que diante de estímulos parecidos vai ter a mesma reação, né? É uma repetição de uma ação. Então, são esses pequenos detalhes que nós conseguimos colocar o olhar, são questões de famílias, crenças de família, crenças construídas por você por conta de experiências talvez assimiladas de uma forma distorcida, ou de experiências não muito bem administradas, perdas e situações subjetivas que aconteceram dentro do teu caminho, exatamente dentro do seu caminho, e que lidar com elas para você ainda hoje é um desafio. E lidar com elas ainda hoje você refaz aquele looping de automaticamente responder com excesso, com agressão, com corte, com distanciamento ou quem sabe até com isolamento. Em que contextos essas posturas são muito mais apropriadas para você? Em que contextos essas posturas podem fazer você um ser humano melhor? Ou em que contextos essas posturas paralisam seu relacionamento, paralisam seus resultados, paralisam você diante da sua meta e do seu caminho? Em que contextos você autoriza esses disparos emocionais? Isso é você ter a escolha de tornar-se naquele contexto alguém que você quer ser, alguém que você quer sustentar ao longo da sua vida, alguém que ao reagir ao mesmo estímulo não perde, não agride, não macula, não cria em si mesmo um passo atrás, um passo contrário à sua meta, ao seu objetivo,
ao desenvolvimento de uma harmonia, de um processo tranquilo nas suas relações, na sua vida e nos seus planos. Então todas essas técnicas e conjuntos, elas têm a oferecer para você exatamente a autorização, em que contextos isso funciona, em que contextos isso é disfuncional, como lidar com isso, como não. Quais são os estímulos de verdade que eu faço na minha mente que me faz sempre explodir dessa forma? Ou quais são os estímulos, quais são os pensamentos, qual é a postura que eu faço quando eu me isolo, quando eu me escondo, quando eu não quero assumir um relacionamento, quando eu não quero assumir um comprometimento. O que me faz abandonar um trabalho de 3 meses em que simplesmente meu chefe falou: espera um pouquinho, nós estamos vendo um lugar melhor para você. E você sai andando porque você não tem a paciência de esperar. Será que é isso mesmo? Será que existe boicote? Será que existe um eu boicotador de si próprio? Tudo isso nós vamos estar abordando aqui no programa Ser Consciente ao longo desse tempo, ao longo dessas exposições. Será que existe uma praga de família? Será que aquela praga que a minha mãe jogou não se desfaz mais? Será que esse padrão da minha família, de todo mundo ser separado, de todo mundo não ter sucesso financeiro, será que isso é algo que macula e a gente não sai disso? Se você tem interesse em desvendar esse seu caminho, se você tem interesse de entender e compreender e dar um passo a mais frente à sua jornada, ao seu desafio, fique conosco. Acesse www.mkkwebtv.com.br, faça o seu comentário, mande sua pergunta, acessando também www.mkkwebradio, onde você tem uma programação rica e diferenciada em música, temas holísticos e temas que trazem a você atualidade, que trazem a você uma renovação. Não são temas corriqueiros onde enche a sua mente daquele lixo tóxico, mas são programações que levam você à valorização da nossa música, à valorização do ser humano e um autorrespeito profundo de influenciar o nosso país a ser muito mais. Então eu aguardo você na próxima quinta, às 9h30, aqui na www.mkkwebtv, no programa Ser Consciente. Um imenso beijo, aguardo você a próxima vez.